Fala galera do Bundesliga, só vou dar uma passada pra vocês aqui no que eu achei desses primeiros jogos do primeiro dia de playoffs da NFL, rodada de Wild Card. A gente teve dois jogos hoje, Houston Texans recebeu o Cleveland Browns e depois pra fechar a noite, Kansas City Chiefs recebeu o Miami Dolphins, então vou falar pra vocês o que eu achei aqui agora. Bom galera, começando pelo primeiro jogo do dia, Houston Texans passou o trator em cima do Cleveland Browns de uma maneira até que inesperada. O jogo começou do jeito que eu imaginei que iria acontecer e foi muito legal, uma trocação, os dois times pontuando, né, posse de bola para um time, ponto, posse de bola para outro time, touchdown, posse de bola para outro time, touchdown. Tava muito legal, mas de repente o negócio desandou pro Cleveland Browns e realmente Houston Texans tem algo de especial no seu quarterback calouro CJ Stroud. Ele joga como se fosse um veterano, isso faz toda a diferença, né? Isso aí reflete um pouco da tranquilidade que o time consegue passar pro menino, porque ele tá jogando como se ele realmente fosse um veterano de playoff. E esse foi o primeiro jogo de playoff dele na carreira. Então assim, muito legal esse time. E jogou de um jeito, né, colocou o Cleveland Browns numa situação que parecia... O ataque do Texas colocou a defesa do Browns como se fosse uma defesa mediana para baixo da NFL. E não foi, galera. Isso que foi mais louco, né? A defesa do Cleveland Browns foi uma das melhores defesas durante a temporada inteira. Se não a melhor, uma das melhores durante a temporada inteira, né? O ataque do Cleveland Browns foi um ataque muito bom durante essa temporada. O mês de dezembro do Browns foi muito bom. O time estava quente, era um dos times mais quentes da NFL. Chegou nos playoffs, uau, que jogo do Texans. O ataque do Texans foi agressivo o tempo todo com a defesa do Browns, que não conseguiu parar CJ Stroud e companhia. E a defesa do Texans, que era a grande incógnita dessa partida, né? Sempre lembrando que Texans e Browns se enfrentaram na semana 16 e o Browns ganhou muito bem o jogo. É bem verdade que CJ Stroud não tinha jogado essa partida porque ele estava no protocolo de concussão. Mas enfim, a defesa do Texans era uma incógnita. Será que os caras vão conseguir parar o Browns, que está jogando muito bem? Mas não só pararam, como pontuaram. A defesa pontuou, né? A defesa fez aquilo que a gente chama do pick six, que é quando a defesa intercepta e retorna para um touchdown, né? Consegue pontuar. Então assim, que jogaço do Texans. Eu tô muito empolgado para poder ver esse time de novo. E o CJ Stroud, que menino especial. Olha, aquele filme lá do Bradley Cooper, quando nasce uma estrela, tem uma estrela nascendo aí em Houston. Isso é muito legal pra liga, é muito legal pro fã do esporte, pra galera que tá começando a assistir. É muito legal ter um cara como CJ Stroud jogando dessa maneira. E claro, eu tinha falado anteriormente nos vídeos que esse era o jogo dos dois melhores técnicos da NFL. E fica aqui o meu reconhecimento aos dois técnicos. Se de um lado a vitória do Texans coloca, obviamente, DeMeco Ryan como um cara ali para ser, de fato, o melhor técnico da NFL nesta temporada, por tudo que ele está construindo, né? Sempre lembrando que DeMeco Ryan foi ex-jogador, é um ex-jogador do Texans, um baita jogador, inclusive, e está construindo uma cultura de futebol americano que o Texans precisa, né? Sempre lembrando que é uma das franquias mais novas da NFL, precisa construir essa cultura de futebol americano e depende muito dessa sinergia de treinador e quarterback. Bom, para quem acompanha o futebol americano, vocês devem lembrar de uma dupla que funcionou muito bem lá em New England, Bill Belichick e Tom Brady, vocês sabem como isso é importante, né? Mas também vale uma menção honrosa para o Cleveland Browns, que não pode sair dessa temporada de cabeça baixa, né? As decisões que o Cleveland Browns teve durante a pré-temporada, o que aconteceu antes realmente são coisas que deve se pensar. Por exemplo, gastar toda a grana que eles gastaram para ter Deshaun Watson e nem sequer utilizaram ele durante metade da temporada em diante, né? Mas eu acho que um cara que sai fortalecido ainda é o Stefanski, o seu head coach, porque o que esse cara conseguiu fazer durante essa temporada foi surreal. Se a gente lembrar sempre que o Cleveland Browns jogou com 5 quarterbacks nessa temporada, um deles inclusive estava aposentado, né? Tava na aposentadoria ali, tiraram ele de volta, né? O Joe Flacco. E teve um mês de dezembro incrível, sem o Nick Chubb, que é seu running back que se machucou também e ficou fora, um baita playmaker. Eu acho que tem que tirar o chapéu aí também pro Browns, porque foi uma boa temporada, né? Com tudo isso, talvez o Browns nem tivesse nos playoffs, mas ainda assim perdeu, mas eu acho que tem algo bom aí no Browns, sim, a defesa é muito boa, e esse time só tem agora que acertar algumas coisas para se tornar um time mais competitivo e mais forte para a próxima temporada, é o que eu acho. Bom galera, e dando uma passada agora pro outro jogo, né, que fechou a noite, que jogo doido, né, uma temperatura absurda lá no Missouri, lá no Arrowhead Stadium, casa do Kansas City Chiefs, menos 28 graus, mas de novo aconteceu aquilo que acontece desde 2018, quando o Patrick Mahomes entrou na liga. Meses de janeiro
fevereiro, meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os meses onde Patrick Mahomes ele joga bem, né? Janeiro é o mês que ele joga bem e sempre começa onde o mês de janeiro para Patrick Mahomes? Jogando playoffs em casa com vitória, né? Patrick Mahomes ainda não perdeu o jogo de playoffs em casa e mesmo quando o time não tá tão bem, ainda assim consegue uma vitória boa em cima de um adversário que teve uma temporada realmente muito interessante. Já vou falar do Miami Dolphins, mas primeiro quero falar do Chiefs. Eu tinha falado para vocês, né? Ele tira coelhos da cartola, ele sempre tem uma solução e realmente você vê como ele, na minha opinião, né, o Patrick Mahomes tem evoluído ao longo desses anos para ser um cara mais calmo, né? Dá para perceber como ele toma boas decisões, né? O quarterback mais talentoso da liga, jogando de uma maneira tranquila, tomando boas decisões, num time que nem tem tantos recebedores estrelas, né? Aqueles playmakers surreais. Não, é um time bem modesto, se você parar pra pensar. Tem alguns caras que desequilibram, tem caras que começam a aparecer, mas realmente, de novo, essa sinergia, Patrick Mahomes, Andy Reid e toda a cultura de futebol americano que se desenvolveu ao longo desses anos em Kansas City realmente fazem toda a diferença para jogar uma partida onde talvez você nem entre como sendo talvez um super favorito, né? Chiefs dos últimos jogos perdeu várias partidas no final da temporada e jogou contra o Miami Dolphins, né? Que realmente frustrou. Porque não foi um bom final de temporada para o Miami Dolphins. Tomou uma sacolada na reta final para o Baltimore Ravens, depois perdeu para o Chiefs, perdeu para o Bills, perdeu para o Chiefs de novo, agora nos playoffs. Então realmente perdeu muitas oportunidades. O Miami Dolphins poderia ter jogado em casa esse jogo, se tivesse ganho algumas dessas partidas. Ganhou os jogos contra times que eram piores, mais fáceis, e perdeu os jogos mais importantes contra os times mais difíceis, né? Então é difícil você conseguir se nivelar, chegar numa partida de playoffs sem ter ganho um jogo difícil. Enfim, é difícil. O time talvez não se encontra, né? Porque fica sendo não é que é uma mentira, né, galera? Mas você joga bem 70 pontos no Denver Broncos, que jogou mal a temporada. O que adianta você fazer isso e chegar contra um Baltimore Ravens, que é um time que você vai brigar diretamente por uma vaga no mata-mata, e você toma um atropelo, você perde do Bills, você perde do Chiefs, enfim, você não ganha os jogos mais importantes. Então é esse paradigma que o Miami Dolphins tem que refletir para a próxima temporada, porque teoricamente tem tudo. Se a gente for olhar para o Miami Dolphins durante a temporada inteira, foi um dos times mais legais de assistir, eu falei isso várias vezes. Enfim, inclusive um dos touchdowns mais incríveis dessa temporada foi o do Tua Tagovailoa com o Tyreek Hill contra o meu Denverzão, contra o meu Denver Broncos, aquele passe sem olhar. Mas o fato é, o Miami Dolphins é um bom time, tem talento, mas tem que rever algumas coisas, a postura do time, a agressividade. A gente tá falando, muita gente já falando do Tua, né? Será que o Tua é o futuro? Pô, o Tua é um cara que foi um quarterback de Alabama, né? Treinado por Nick Saban. Esse menino não é ruim, ele mostrou que pode levar o time para playoff. Eu acho que é uma questão muito mais de acertar, né? Miami Dolphins pode sim ganhar alguma coisa com esse quarterback, mas não agora, precisa rever algumas coisas, inclusive Mike McDaniels, o head coach, precisa também rever um pouco do conceito do jogo, das chamadas, né? Não precisa ser um Dan Campbell lá do Detroit Lions que arrisca o tempo todo, mas precisa ter um pouco de uma postura diferente. McDaniels, ele teve um determinado momento da temporada, ele estava agressivo, ele arriscava e tudo mais. De repente, no jogo de hoje, é um jogo meio devagar, parecia que não... Tudo bem, estava muito frio e tudo mais, mas Miami Dolphins precisava ser físico nesse jogo. A defesa não foi física contra o Dolphins. A defesa não foi física contra o Chiefs da maneira como teria que ser, né? Enfim, então eu acho que foi um jogo que me frustrou muito do Miami por tudo que fez no início da temporada, até a metade, de certa forma. Eu tinha uma grande expectativa em relação ao Miami Dolphins, eu me vesti todo aqui bonitinho para torcer, para dar aquela força ali, torcer junto com o Paulo Antunes à distância, né? Miami Dolphins que não ganha um título de divisão desde 2008, mas eu entendo, jogar na mesma época de Tom Brady e Bill Belichick não é fácil, né? É um time que tem uma vitória de playoffs desde 99, depois que o Dan Marino, um dos maiores de todos os tempos, se aposentou. Então assim, eu entendo, né, os últimos 20 anos do Miami Dolphins. Agora, uma vez que não tem Tom Brady, uma vez que não tem Bill Belichick ali com potência máxima, meu querido, vocês têm que dar um jeito de fazer alguma coisa, entendeu? Porque não é sempre que essa janela se abre. É bem verdade que agora apareceu um Josh Allen ali que é casca grossa, mas Miami
teve a oportunidade de matar a divisão ali desde do meio em diante da temporada e foi perdendo jogos que não deveria, né? Sempre lembrando que o Bills teve um momento que quase não estava classificado para os playoffs, poderia ficar fora dependendo da configuração, mas o próprio Miami Dolphins deixou o Bills voltar e ganhar a divisão. Então assim, foi uma derrota que me frustrou muito em relação ao Miami Dolphins, mas eu vou ser sincero, eu acredito no Tua. Eu acho o Tua um cara, um trabalhador honesto, né? E ele tem a maneira dele de liderar, né? Eu acho que não é só, essa derrota não é culpa do Tua, né? Eu acho que é uma série de coisas. Tem coisa boa em Miami e eu espero que o Miami volte muito bem para a próxima temporada. Eu acho que o Mike McDaniels é um bom head coach, sim. Ele é doidinho, mas eu gosto dele. Então vamos aguardar, galera. E de qualquer forma, enfim, eu acho que no roteiro da NFL não tem como negar que a gente poder ter um jogo entre Kansas City Chiefs jogando, quem sabe, com o Buffalo Bills lá em Buffalo, pode ser muito legal. É um jogo que talvez todo mundo queira ver. E quem sabe uma partida entre Houston Texans contra Baltimore Ravens também não seria muito legal. Então eu acho que os deuses da NFL estão escrevendo a história dessa temporada. Eu acho que esses dois times têm muito mérito em ter passado. Eu acho que tem coisas legais aí guardadas para essa próxima rodada. Vamos aguardar. Sempre lembrando que temos jogos agora no domingo. Se eu não me engano, o jogo do Bills passa para segunda-feira, mas ainda assim a gente tem jogos no domingo, jogos na segunda-feira. E não se esqueçam, galera, NFL, por mais que a NFL tenha cada vez mais deixando o jogo soft, leve, NFL é um jogo físico. Times que jogam físico, times que jogam de uma maneira mais intensa, times que conseguem fazer com que a sua defesa apareça nos playoffs são os times que têm mais sucesso. Então vamos aguardar, tô empolgado. Me contem o que vocês acharam. Beijo, peace, fui.